Sejam todos muito bem-vindos ao E Agora Doutor, o podcast que coloca a saúde em suas mãos. Eu me chamo Talita, sou gerente de operações médicas no Eco Medical Center e aqui nós vamos falar sobre diversos temas de saúde, trazendo informação, conhecimento por meio de uma medicina descomplicada. Hoje, nosso bate-papo, nossa conversa vai ser sobre saúde cardiovascular, um tema que preocupa muitas pessoas, atinge milhões de brasileiros e eu vou ter a honra de conversar com dois especialistas e autoridades no assunto, que é o Dr. Kleber Stelmachuk e o Dr. Rubens Stelmachuk. Dr. Kleber, ele é formado em medicina pela FEMPAR, possui residência em cirurgia geral pela Santa Casa de Londrina e residência em cirurgia vascular e endovascular pelo Hospital Universitário Evangélico aqui de Curitiba. O Dr. Rubens é também formado em medicina pela UFPR, possui residência em cardiologia pelo Hospital Universitário Evangélico aqui de Curitiba e residência em clínica médica pelo Hospital das Clínicas aqui de Curitiba, da Universidade Federal do Paraná. Então, muito obrigada inicialmente por terem aceito o convite, por estarem aqui, pela presença de vocês. Com certeza vai ser uma honra, né, e um privilégio conduzir essa conversa. Então, os dois profissionais atuam lá no Eco Medical Center. O Eco, ele é um centro médico que oferece diversas especialidades integradas, reunindo lá consultas, exames, diagnósticos, tratamentos em um único lugar. Então, acompanhe a gente nos nossos canais, nas nossas redes sociais, ligue para a gente aqui pelo telefone que está na tela, para que a gente possa cuidar de você. Vai ser uma honra recebê-lo num ambiente totalmente agradável, confortável, onde você vai ter prazer em cuidar da sua saúde. Então, vamos começar a nossa conversa, né? Muito Vamos lá. obrigado. Eu que agradeço, eu quero que vocês, por favor, se apresentem, né? Dr. Kleber, inicialmente, contar um pouquinho como é que foi essa história na medicina e como que chegou na parte da vascular, por favor. Eu sempre gostei, de todas as áreas cirúrgicas. A decisão de fazer vascular foi mais dentro da cirurgia geral mesmo. Eu me empolgava com todas as partes da cirurgia, mas a vascular acabou me chamando mais atenção. É uma área que oferece muitos trabalhos diferentes, não só cirúrgico, como também uma atuação, às vezes, em ecodoppler, as consultas, né? As consultas clínicas também, mas tem uma gama de coisas para fazer dentro da especialidade. Sempre sonhou em ser médico? Eu, para falar a verdade, eu sou engenheiro, eu Olha sou só. engenheiro eletrônico e acabei mudando para a área da medicina. Tinha um sonho em fazer e trabalhar com biotecnologia. Cheguei a trabalhar um tempo e depois fui para a área total da medicina e cirúrgica agora. Olha só, que bonito, muito legal. Doutor Rubens, por favor, conte a sua história para nós. Bom, primeiramente agradecer ao convite do Eco por estar aqui. Olá, Kleber, Thalita, satisfação. E assim, eu sou médico já há algum tempo, já há 27 anos, sou cardiologista há 25 anos, e foi já ao contrário do Kleber, que sempre quis ser cirurgião, eu sempre quis ser clínico. Eu não tenho nenhuma aptidão cirúrgica, nunca tive, assim, desde a faculdade. E a cardiologia foi nascendo, assim, de uma maneira bem natural, assim, mesmo na graduação. eh, a gente já começa a curtir um, um assunto mais do que o outro, começa a acompanhar uma especialidade mais do que a outra, e a cardiologia acabou sendo uma escolha natural, assim, não foi algo que foi pensado, foi simplesmente aconteceu e estou muito feliz. A cardiologia também tem uma gama muito grande de atuações em exames, em clínica, e aqui estamos, né, já há algum tempo. Um órgão vital, literalmente, né? Então, como a gente brinca, né? Foi tocado pelo coração mesmo a especialidade, né? De escolher a cardiologia, então acho que tem todo um, né, uma relação isso com a sua escolha, com certeza. Bom, então quero direcionar a primeira pergunta para o Dr. Kleber aqui, e eu acho que antes de tudo, como que se integra, né, a questão da saúde cardíaca com a saúde vascular, né? A gente une essas duas especialidades, elas se interligam. Então, o que significa ter uma boa saúde cardiovascular?
Até a gente tem bastante confusão muitas vezes dos pacientes que agendam consulta para fazer uma avaliação cardiovascular, acaba indo com o vascular, às vezes com o cardiologista ou até com o cirurgião cardíaco. Mas se for para pensar numa parte toda integrada, né, um paciente, para mim, eu acredito que ele tenha que ter uma boa função da bomba cardíaca com essa parte da tubulação, né, das conexões que vão fazer de veias, artérias e linfáticos, né. Eh, a gente hoje vê que tem muito paciente que não tem doença cardíaca, mas tem doença arterial e venosa ou linfática, né, aneurismas, tromboses e dilatações ou obstruções também. Mas a gente entende e vê muito bem isso de que essa integração, essa união das 2 áreas, né, principalmente da parte cardíaca, com a saúde vascular, a gente vê uma correlação e o paciente que tem, às vezes, alguma alteração arterial acaba por consequente tendo uma alteração cardíaca também. Mas eu acredito que é mais ter essa boa saúde dos vasos, artérias, veias, ter uma qualidade de vida que vai refletir na saúde vascular e cardíaca também. Perfeito. Complementando, doutor Rubens, como é que fica a função do sistema cardiovascular? Consegue explicar um pouquinho para o nosso público? O sistema cardiovascular, ele compreende o coração, que é o órgão, central, vamos dizer assim, né, que vai fazer o bombeamento do sangue, que vai distribuir o sangue pelo sistema vascular, pelas artérias, depois retornam pelas veias e tem ainda a drenagem linfática, como o Kleber falou. Na verdade, acontece de uma maneira integrada, né, o coração fazendo o ritmo, fazendo o bombeamento e as artérias e as veias, com cada uma com as suas fisiologias próprias. O Kleber pode até falar melhor do que eu a respeito disso, fazendo o seu papel para que tudo possa acontecer da melhor maneira possível, de uma maneira integrada e o mais fisiológica possível. O que nem sempre acontece quando existem as doenças, mas a princípio a ideia é de que quando tudo ocorre bem, acontece tudo de uma maneira integrada e bem harmônica. Então, totalmente relacionado, Sem né? Porque dúvida, tem sem o, dúvida. o órgão central e tem que bombear o sangue e distribuir pelo corpo. Isso de uma maneira bem resumida, né? Que o senhor explicou Sim, aqui. e eu acho que o Kleber colocou uma situação muito pertinente, assim, que a gente às vezes vê a confusão em relação até o público leigo, assim, os pacientes de saber, eu tenho isso, eu preciso do cardiologista, ou muitas vezes chamavam de cardiovascular Aham, antigamente, hoje exato. até esse termo não é mais tão usado, assim, então até que a Uhum, confusão diminuiu. Mas será que é o cardiologista? Será que é o vascular? Será que é o cirurgião cardíaco? Existe realmente alguma sobreposição, assim, de termos e alguma confusão. O cardiologista cuida do coração, o vascular cuida da tubulação, como uhum, ele disse bem, né? Das artérias e veias. E o cirurgião cardíaco, ele cuida e o vascular faz cirurgia. O cardiologista não é cirúrgico, né? E tem o cirurgião cardíaco, que é o que cuida da cirurgia no coração. Então é algo que é até bem definido na nossa cabeça médica, uhum. mas que às vezes no público leigo é um pouco confuso. Confuso. E para o paciente, então, que está em casa, na linguagem assim que eles conhecem, vocês conseguiriam citar em quais sintomas ou já diagnósticos eu devo me direcionar a marcar a consulta com o cardiologista, ao angiologista, que também a gente não usou ainda, acho que esse nome, né? Mas são sinônimos. Então, né, o profissional, quero marcar um vascular ou quero agendar um angiologista, é o profissional que vai, o mesmo profissional que vai cuidar, né, do doente. Então, vocês conseguiriam citar, em relação às queixas e doenças, o que que direciona para cada um? Até só lembrando também, tem alguns lugares que ainda tem residência que a gente chama de CTCV, que é cirurgia cardiotóraco-vascular, que faz quase de tudo, né? Desde cirurgia torácica até cardíaca e vascular. Acho que com a evolução da individualização dos atendimentos, cada especialidade está se tornando mais subespecialidade ainda. Então, até dentro da vascular, tem uma parte venosa, uma parte mais arterial, e o cirurgião vascular, nisso, ele acaba se diferenciando nesse sentido. Mas o que eu poderia lembrar, assim, as principais doenças e principais causas, né, ali que o paciente começa a notar, principalmente para vascular, seria a avaliação de membros inferiores, principalmente a avaliação de varizes, os pacientes que já têm uma etiologia da doença, pensando em diabetes, tabagismo, acaba tendo uma doença arterial,
o nosso dia a dia é mais baseado em tratamento de varizes, mas a gente vê muito também e trabalha ainda com a parte arterial, né? Então, obstruções de artérias em gerais, não se tratando de coração e cérebro, a gente acaba tratando. Então, doença extracraniana da carótida, que seriam as artérias carótidas com obstrução, as artérias do abdômen, aorta, ilíacas e membros inferiores. E se eu digo de artéria, eu diria também de veia nesse todo esse circuito ali. Perfeito. Então, comumente, varizes devem procurar bastante, né, mas outras artérias e veias de outras partes do corpo também, Exato, e né. principalmente dor nas pernas, eu acho que é o carro-chefe nosso. Inchaço, Inchaço, manchas na perna, manchas. coceiras às vezes também. Eu diria assim, a dor é o principal sintoma, mas às vezes chega por uma mancha na perna e a gente acaba descobrindo uma doença um pouco mais profunda ali. Perfeito, muito bom. Doutor Rubens, e quais são as principais doenças cardíacas? As doenças cardíacas são várias. Existem as doenças do próprio coração, do próprio músculo cardíaco, em que ele pode ter alguma disfunção em termos de contratilidade, a insuficiência cardíaca, por exemplo. As doenças das válvulas cardíacas, que em, em última análise também podem levar a uma disfunção do músculo cardíaco, mas se verificadas antes disso, e isso é o nosso objetivo e o ideal, a gente pode tratar as válvulas cardíacas e prevenir uma complicação maior, uma sequela maior no futuro. As doenças das coronárias, que são as artérias que levam sangue para o próprio coração e que, quando entopem, provocam angina, dor no peito, infarto em situações mais extremas, né? As doenças do início da aorta, né? Da horta ascendente, Uhum. né, Kleber? Não sei exatamente onde que você começa, acho que na É, torácica, a né? gente vai a partir da curva Da ali, vamos curva ali, dizer. na crosta da horta, né? É. Então, as doenças da horta ascendente, os aneurismos, as dilatações da horta ascendente também são de acompanhamento do cardiologista, por mais que às vezes o cardiologista muitas vezes precise referendar depois para o cirurgião cardíaco, né? Ou mesmo os cardiologistas intervencionistas, que são aqueles que fazem procedimento por cateterismo, né? O clínico, ele basicamente acompanha, faz diagnóstico, tratamento medicamentoso. E quando existe alguma intervenção necessária, né? No caso de doença coronária, de doença da aorta ascendente, é referendado ou para o cirurgião cardíaco ou para o cardiologista intervencionista, que a gente chama, que é o que faz o tratamento por cateterismo. Acho que são essas principais situações, assim, hipertensão arterial também, claro. A hipertensão arterial, acho que é talvez uma das mais Prevalentes. prevalentes, né? Com a questão dos fatores de risco demais, que eu acho que nós vamos entrar na Vamos sequência aí falar. também, né? Vamos falar sobre fatores de risco. E até pegando um gancho no que você comentou, por alto, assim, pelo que a gente pesquisou, cerca de 80% das doenças cardíacas poderiam ser evitadas, né? Que o senhor comentou ali no início, né? Da prevalência delas. Então, a gente vai falar sobre isso, sobre os fatores de Isso, risco, para evitar que essas doenças cheguem, né? perfeito, perfeito. Muito bom. Bom, a gente falou ali, doutor, sobre a dor nas pernas, né, inchaço e varizes. É, é muito comum, né, nas pessoas, principalmente ao longo, né, da idade ali, os idosos começarem a apresentar essa retenção de líquido. É sempre motivo para se preocupar? É sempre algo muito sério? Por exemplo, minha perna está inchada, vou ter uma trombose. Como que a gente pode desmistificar isso? Eu acho que o grave, assim, para se pensar, seria algo que se torna muito inchado muito rápido, né? A pessoa teve um inchaço muito rápido, uma dor muito súbita, e isso seria preocupante. O edema, um inchaço de longa data, a gente investiga, é importante também, mas não vamos dizer assim que seja tão grave, né? De forma aguda. Mas até pensando no tema cardiovascular, chegam muitos pacientes para mim que fazem uso de uma medicação antipertensiva, mas que causa inchaço nas pernas. E aí eu procuro ter essa conversa com a cardiologia justamente para a gente saber qual é o medicamento que dá para trocar, não dá para trocar. E com certeza o inchaço nas pernas vem muito de sedentarismo, obesidade, mas na maioria das vezes a gente tem que investigar como que o sangue volta para o coração. Se ele volta com qualidade, né? Se as veias estão fazendo o trabalho delas ali de manter um bom fluxo de sangue venoso, mas também de sistema linfático de tirar esse líquido da perna e tirar esse inchaço também, né? Perfeito. E o que que compreende toda essa avaliação clínica no seu consultório? Então, tem a história clínica, né, a história do Uhum. paciente,
Existem exames que vão acompanhar esse diagnóstico para que o senhor tenha uma conclusão? Sim, eu acho que o nosso dia a dia é fazer o ecodoppler, é avaliar principalmente sistema venoso pelo ecodoppler, se não tem sinais de obstrução, insuficiência. Eu mostro muito para o paciente no dia a dia que a insuficiência é a dificuldade do sangue de voltar para o coração. E ele faz esse refluxo, ele fica refluindo de novo para a perna, lá para baixo. E isso causa retenção de líquido, um aumento de volume, dores. Existe um mínimo risco, mas ainda assim existe um risco para trombose. E além da consulta clínica, a avaliação nossa do exame físico, o importante é a gente tentar entender o que está acontecendo. Eu acho que vale lembrar também que muito dessas doenças são todas entrelaçadas. Então, chegam pacientes arteriais com doenças venosas também. Então, o bom da avaliação clínica no consultório é a gente saber diferenciar todos esses quadros, né? Perfeito. E quando necessário, então, ter um exame para acompanhar esse diagnóstico. Exatamente. Esse exame que o senhor comentou, o ecodoppler, ele é um exame dolorido? Tem alguma intervenção? É um exame. Não, ele é um ultrassom das pernas que a gente faz com o modo Doppler, né, para avaliar esse fluxo de sangue. Então, Ah, a gente consegue diagnosticar sinais de obstruções, sinais de obstrução ou alguns sinais de baixo fluxo. Então, ele serve, né, tanto para veia quanto artéria. E aí, talvez não serve muito para o sistema linfático. A gente faz uma outra avaliação para sistema linfático mas para tentar identificar essas alterações principais do sistema arterial e venoso seria o ecodoppler. É um um exame ultrassom, rápido é um também. exame rápido, não invasivo, indolor. Bem tranquilo de realizar e complementar o diagnóstico, Uhum. né. Bom, então entrando um pouquinho nessa questão dos fatores, de risco aí para o desenvolvimento, estilo de vida, queria perguntar para o doutor Rubens aqui como que a gente pode evitar, que os pacientes desenvolvam doenças crônicas, né, relacionadas à saúde, cardíaca principalmente. Tem condições cardíacas que são, inevitáveis, assim, muitas vezes já com alguma uma formação de nascença, apesar de não serem muito frequentes, e quanto a isso, não tem muito o que fazer, mas a maioria, como você disse já no início, são doenças preveníveis, assim, e bastante preveníveis. Eh, Vou citando os fatores de risco principais ali para a questão cardiológica, cardiovascular: cigarro, hipertensão arterial, colesterol alto, diabetes, né, obesidade, sedentarismo, né, e muitas delas basicamente estão entrelaçadas, né. Eh, então, controlar cada um desses fatores e ganho de peso está associado à hipertensão, está associado à diabetes, está associado a aumento de triglicerídeos, que também atrapalha a questão cardiovascular, assim, talvez seja uma das principais situações que já vão resolver ou já vão prevenir bastante bem uma série de condições. Quando não é possível, quando só isso não é possível, existem uma série de medicamentos, uma série de tratamentos possíveis de serem feitos para que possa se minorar vamos dizer, o que a gente chama de lesão de órgão-alvo, né? Vamos dizer, a consequência desses fatores sobre o coração, sobre o sistema vascular. Então, acho que de início a gente poderia mencionar que essas medidas poderiam ser as que podem prevenir muitas, a grande, talvez a maioria das doenças do coração. Perfeito. Então, acredito que o inverso disso são fatores protetores, né? Então, fazer atividade física, né, ter sedentarismo, então é melhor fazer atividade física, melhor tem o cigarro, então é melhor não fumar, procurar ser saudável na alimentação, né? Tudo que pode favorecer para que você não venha desenvolver. Geralmente, o paciente não chega com um fator de risco, né? Ele chega Exato. com cheio de hábitos de vida não recomendados. Aí o primeiro passo é levar um puxão de orelha do médico, que a gente escuta muito, levei um puxão de orelha do meu médico, porque, né, vocês avaliam e vê que a pessoa tem condição de ter um hábito de vida diferenciado, né, e não ter que entrar com um tratamento talvez tão, severo, um medicamento talvez mais agressivo. E nessa parte dos medicamentos, quando realmente precisa lançar mão, creio eu que a medicina evoluiu muito, né, nas drogas aí, para que não tenha ou muitos efeitos colaterais ou sejam menos agressivos. O que que a gente tem na medicina hoje do paciente que precisa ser tratado? Tem muita opção, assim, para cada uma desses fatores que a gente elencou ali logo agora há pouco, antipertensivos tem inúmeros, remédios para colesterol, antigamente nós tínhamos poucas classes, hoje nós já temos pelo menos umas 4.
Assim, cada uma com as suas, prioridades em termos de uso, cada uma com as suas seus prós e contras, mas a gente antigamente, não tão antigamente assim, há 10 anos atrás, 5 anos atrás, a gente tinha basicamente estatina, né, que é a simvastatina, rosuvastatina, que tem eventualmente, algum efeito colateral em muitas pessoas. E hoje a gente já dispõe de outras drogas que têm uma eficácia até semelhante e que diminuiu bastante a incidência de efeito colateral para casos em que você realmente não consegue usar as drogas de primeira linha para colesterol, que no caso ainda são as estatinas. Para diabetes, também um avanço muito grande nos últimos anos, todas as canetas emagrecedoras que estão aí no mercado e que são uma moda aí, estão, né, estão em alta total aí, começaram como tratamento de De diabetes, diabetes. né. E da mesma maneira, também para cessar tabagismo, existem várias abordagens a serem feitas, então a medicina hoje ela consegue realmente, abordar de uma maneira muito eficaz a maioria ou quase a totalidade dos fatores de risco, quando é necessário, né. Que evolução, né? Como o senhor comentou, 10 anos não é tanto, é muito, mas é pouco ao mesmo tempo, né? Como a medicina tem evoluído rápido, assim, em 5 anos tem um salto no tratamento, né? No meu caso aí, que já tô como eu já falei lá no início, já tô há algum tempo na na área, a gente viu essa evolução acontecer, assim, coisas que quando a gente se formou, Hum, quando a gente estava na residência, não existia. E hoje tem muita coisa que facilita muito, tanto a vida do paciente quanto a nossa vida, assim, Imagino. como prescritor, né. Sim. De uma maneira muito mais tranquila para controle de efeitos colaterais, para evitar monitorizações laboratoriais que antigamente nós precisávamos fazer, na parte vascular, que a gente é. usava anticoagulante, em que a Uhum. gente precisava fazer Dosar, exame né? de sangue a Uhum. cada mês, É. para ver se a dose estava boa. Hoje a gente tem Uhum. drogas que a gente não precisa disso. A dose é única, a dose já é pré-estabelecida e a gente só usa e o paciente usa e não precisa mais falar nisso. Às E vezes até para ele ele aumenta. Desculpa, pode Né, às concluir, vezes por favor. chega com uma trombose, ele já pode ir de alta, né? Não todas as vezes, mas ele já pode ir de alta com uma medicação que antigamente tinha que voltar a cada 2, 3 dias para começar a usar, para entrar em nível e poder ir para casa. Então, Que bacana. Eu imagino o quanto isso também melhora a adesão ao tratamento, Sem dúvida, uhum. sem dúvida. né? Até Então, o teu doutor falou, né, das canetas emagrecedoras. Doença da moda hoje é o lipedema, né, de certa forma, mas a gente vem descobrindo como tem benefícios, né, não só no diabetes, mas eh, no controle do peso, e a gente vê também como a caneta vem como uma ação anti-inflamatória, né, até para o lipedema. Ela não trata o lipedema, mas ela vai atuar em conjunto para também, trazer um pouco dessa parte anti-inflamatória, que estão surgindo poucos trabalhos, mas com evidência positiva para isso, né. importante. Já que o senhor falou em lipedema, gostaria que explicasse um pouquinho, né, pra gente, acho que foi algo muito falado nesse último ano. Uhum. Então, o que é o lipedema, quando ele se enquadra realmente, né, como diagnóstico no paciente Uhum. e como que ele deve procurar o profissional? Lipedema é uma doença, de forma rápida, assim, meio resumida, né? Uma doença inflamatória, é, contínua, progressiva. A gente vê mais relacionadas às mulheres por conta do hormônio feminino mesmo. E principalmente essa ação do estrogênio na gordura que de longa data vai fazendo essa inflamação. A gente não tem exames que vão dizer exatamente tem ou não tem lipedema. O que precisa é realmente avaliação clínica, né? E a gente vê no ultrassom, por exemplo, a formação de trabéculas, uma gordura mais densificada, que realmente, às vezes, a pessoa passa a mão na perna e sente algumas nodulações, mas tem muito, vamos dizer assim, dos níveis do lipedema, os principais e os iniciais, eles vão ser tratamento clínico, né? A gente vai fazer toda uma coordenação clínica para trazer um resultado, talvez deixando lá para os casos mais avançados o tratamento cirúrgico. Mas chega bastante no consultório e vem de todas as idades. Hoje vem desde 19 anos até a fase perimenopausa, né, que tem essa influência, essa onda de hormônios femininos causando uma piora do lipedema. Importante. Então, pode procurar, né, o profissional Uhum, vascular para tratamento e geralmente ele pode ser clínico mesmo sem uma intervenção, né, maior, que exato. já tem bons resultados. Sim, sim. E acomete então desde da adolescência, início da fase adulta até
mulheres pós-menopausa aí pode Exato. acontecer, então bem É. amplo, né, E é o uma doença que, assim, ela é multimodal, né, trabalha com várias especialidades, então às vezes precisa do endócrino, nutrólogo, nutricionista, psicólogo muitas vezes e o cirurgião vascular. A gente fala que a gente acaba coordenando o grupo sobre o que fazer, como tratar, né. sim. É importante essa equipe multidisciplinar aqui, né, nessa e outras doenças, outras condições, principalmente as crônicas, né. Então lembrando também que lá no Eco a gente dispõe de vários profissionais de diversas especialidades, nutrição, psicologia, endocrinologia, nutrologia, para que a gente possa atender o paciente da melhor forma. A facilidade de ter esses profissionais no mesmo ambiente, então ter uma integração inclusive de prontuário, uma integração da jornada do paciente, né, para que o paciente não fique cada hora, né, num profissional ali, então a importância dessa equipe é atuar em conjunto para o resultado, para o melhor desfecho do nosso paciente lá no eco, né. Bom, falando um pouquinho, doutor Rubens, sobre a questão do infarto e AVC, né, então como que, nessas 2 doenças também a gente tem como prevenir para que o paciente não infarte? Como é que é? Sem dúvida. A doença coronária e a doença cerebrovascular são a mesma doença, basicamente, em termos de fisiopatologia, como a gente fala, né? O processo de adoecimento ele é semelhante na grande maioria das vezes, né? Existem exceções pequenas, mas para simplificar, vamos dizer que é a mesma doença, né? É a plaquinha de gordura que vai nascendo, que vai crescendo e que chega uma hora que entope de vez, né? Se é no coração, é um infarto. Se é na circulação cerebrovascular, cerebral, é o AVC, né? Mas é basicamente a mesma doença. E a maneira de prevenir é a mesma, né? Certo. Voltamos a conversar a respeito dos fatores de risco, que nós já tínhamos conversado antes, né? Tratar a hipertensão, tratar o colesterol, cessar o tabagismo, tratar o diabetes. Então, a melhor maneira de prevenir, talvez a gente vá até ser um pouco repetitivo aqui, mas é basicamente isso. A cardiologia preventiva é prevenção de fatores de risco. Então, a melhor maneira de você evitar o infarto e evitar o AVC é tratar os fatores de risco, né? Agressivamente, de uma maneira, quanto mais fatores presentes de maneira mais agressiva, para que realmente um evento extremo como esses, eles não venham a acontecer. Perfeito. Eu sempre falo assim que aquilo que não dói, a gente vai deixando, né. Então o colesterol não dói, triglicerídeos alto não dói, a glicose alta não dói, aí o paciente aquilo que não dói tende a deixar, porque o medicamento age, então tá tudo mascarado, mas acha que tá controlado, né, até a hora que o potinho enche e aí a coisa já fica mais complicada. Não sei se vocês veem isso em consultório, acredito que sim, né, a que ponto que chega ali, e a importância novamente da conscientização, né, da promoção da saúde. Eu já falei também em outros episódios, é unânime, todos que sentam aqui, dos que eu tive a oportunidade de conversar, todos falam a mesma situação em relação à alimentação, sono, atividade física. Alimentação, sono, atividade física. É Uhum. uma é uma Um tríplice coroa ali conglomerado, que né. exatamente. Não tem como sair disso para todas as doenças preventivas, né, protetoras aí, então eu acho que é algo que tem que entrar na nossa cabeça, assim, em relação a essa conscientização da É, promoção. então, e tem trabalhos econômicos, né, que mostram qual é o impacto da prevenção da saúde para evitar um tratamento futuro, né? Por exemplo, na vascular sai caro uma endoprótese, né? Tratar um aneurisma, tratar uma obstrução, um stent, eles são materiais caros, né? Então, para a gente evitar isso, para não chegar nesse estado, a gente consegue fazer um bom controle durante a vida, cessar o tabagismo, controlar diabetes, hipertensão, atividade física, e a gente consegue reduzir muito isso, a gente vê. Para não precisar chegar num momento crítico em que eu vou ter que gastar 100, 150 mil reais para tratar uma doença que foi se perdendo ao longo do tempo, né. E eu tô falando de doença arterial, né, e pensando em varizes também, doença venosa, segue a mesma sequência, né. Se você deixa para tratar suas varizes quando ela já tá muito calibrosa, já tá com um estado avançado, com ferida na perna e tudo mais, se torna uma doença mais grave. Mais difícil de reverter também. Uhum. Quando, o doutor comenta sobre os tipos de varizes ali,
a gente vê que tem muita dúvida na população em relação ao tipo de varizes, né. Então tem aquela mais vermelhinha, que eu Uhum, vou falar de forma leiga aqui, né, aquela mais vermelhinha que a gente popularmente escuta como varicose, não sei exato, se tá certo, e tem aquelas mais azuis, assim, que elas ficam mais escuras na canela ali ou em alguns exato. pontos. Como que a gente difere isso? São formações de varizes, né, se for observar, elas são calibres diferentes. Eu costumo pedir o ecodoppler justamente para investigar isso, se não tem uma veia maior que está contribuindo com o surgimento de veias menores que são visíveis a olho nu. Essa diferenciação entre varizes internas e externas é o que a gente consegue ver numa pele que é mais clara, mas, por exemplo, uma varize interna seria uma veia safena magna com insuficiência, com problema. eh, a gente tem que tentar identificar se não é ela que está causando, que está trazendo esse volume de sangue para as veias menores, né. De forma geral, é É isso. basicamente Mas as isso. 2 têm como tratar, Tem como até tratar. suavizar. Eu vejo que as mulheres geralmente chegam a um estágio da vida ali que querem suavizar essas marcas. Uhum. Então é super possível também, não tem complicações maiores. A gente sempre pede para conseguir para tentar ver o quanto antes, para a gente identificar uma doença já no estágio inicial para o que que eu falo muito para os pacientes? A ponto que a veia começa a aparecer mais próxima da pele, ela se torna um pouco mais difícil de eu entregar um resultado estético. Então eu busco entregar um resultado funcional pela dor do paciente, mas, às vezes, quando ela está muito próxima da pele, pode ser que eu não consiga entregar 100% do resultado estético, 90% ali, pode ficar uma mancha de um tratamento. A gente tenta ao máximo chegar num resultado ótimo, mas, por isso que tratar antes, tratar quando a veia está com calibre menor é melhor, né. Melhor resultado. E é um procedimento ambulatorial, pode ser feito em consultório, não exige internação em centro cirúrgico? Se precisar, muitas vezes, numa cirurgia, aí talvez precise do internamento, tratamento cirúrgico, mas normalmente são as veias maiores, né? São veias mais calibrosas. Hoje em dia está tendendo a ter um tratamento totalmente ambulatorial, em que se façam só as aplicações, ou muitas vezes fazer um tratamento de veias maiores com sedação, muitas vezes com laser, mas quando precisa a gente leva para o centro cirúrgico para tratar em um tempo só. Perfeito, entendi. Bom, a gente tem aqui algumas perguntas que chegaram através das nossas redes sociais. Podemos responder alguma delas? Claro. Bora lá. Então tá bom. Doutor Kleber, percebo inchaço nas pernas no fim do dia. É normal? Não é normal se começar a ter recorrência, né? Se a gente vê que isso, uma vez ou outra, eventualmente você tem um inchaço, inchaço leve, vamos dizer assim, né? A gente tem que diferenciar daqueles inchaços que são realmente muito evidentes, muito grandes, causam uma dor importante, que a gente precisa investigar para trombose. Mas assim, tô tendo uma recorrência dos inchaços nas pernas, tô tendo dores. A doença venosa, ela é nesse padrão mesmo, né, mais ao final do dia, vespertina, né, que a gente chama. É uma dor que melhora muitas vezes quando deita, quando põe a perna para cima, acorda no outro dia com a perna desinchada, mas, se começa a ter uma recorrência, começa a ter dores, e aí podem apresentar outros sinais, né, como manchas, as varizes aumentando, aí eu não diria que seria normal, é interessante investigar mesmo. Não dizendo que seja só doença venosa, mas pode ser muitas vezes doença linfática, ou às vezes até uma alteração da bomba cardíaca, a gente acaba fazendo uma avaliação conjunta, né? E então chegam muitos pacientes que vêm para investigar esse aumento do volume das pernas ao longo do dia, mas é importante investigar, sim. Pode ser até falta de água, de hidratação? Uma Muitas vezes, falta né? de água, ela vai causar o acúmulo de sais no corpo, que vai fazer também realmente esse inchaço nas pernas, né? E realmente eu acabo indicando para o paciente também se hidratar bem para poder eliminar o sal do corpo e assim tirar um pouco do inchaço nas pernas. Eu diria até que esse começo de ano a gente vê demais paciente chegando com, puxa, tive muito inchaço nas pernas, associado ao calor também, e Sem dúvida. voltei de viagem, passou um período muito longo e acabou vindo com a perna inchada, né. Perfeito. Então, aumento do calor, não hidrata-se adequadamente, desidrata mais e acaba, às vezes, Exato, tendo um edema ali, mas tem que realmente procurar um especialista, exato. né? Doutor Rubens, eh, quais os sintomas indicam que eu preciso procurar por um cardiologista? Falta de ar, como é que é? Isso mesmo. Falta de ar é um deles.
que nem sempre a falta de ar é de origem cardíaca, mas muitas vezes é, né? Talvez a maioria das vezes podemos até dizer que seja, né? Dor no peito, né? Que também muitas vezes não são de origem cardíaca, mas cabe ao cardiologista fazer essa diferenciação, fazer essa investigação e dar uma resposta, né? E eventualmente tratar. Tontura, né? Às vezes dor de cabeça, né? A hipertensão arterial muitas vezes se manifesta como dor de cabeça, como dor na nuca, tá? O que mais? Inchaço nas pernas, que Uhum, é um sintoma que é correlato, né, das duas uhum. especialidades aí, que muitas vezes inchaço nas pernas também pode ser uma manifestação cardiológica. Então, acho que são esses, assim, dor no peito, falta de ar, eh, dor de cabeça, inchaço nas pernas. E muitas vezes, assim, o paciente vai também ao cardiologista não exatamente por um sintoma, mas por um sinal que a gente diz, né? O sinal é aquilo que não dá, que não, ele não sente, mas ele percebe. Por exemplo, vai medir a pressão e percebe que a pressão está alta. Então, ele muitas vezes vai no cardiologista porque ele, de alguma maneira, seja no trabalho, na empresa ou na família, tem lá um hipertenso que lá, vamos brincar de medir a pressão. Ah, pô, medir a minha pressão e tá alta. Aí vai Uhum. no cardiologista por conta disso também. É muito frequente. Muito frequente. Às vezes uma ação, né, alguma ativação que Isso, acontece ou, resolvi, meu tio estava medindo, resolvi medir também, eu estava tendo lá, descobri, É. né, uhum, nem imaginava ou nos periódicos das admissionais nas empresas, a pessoa isso. se É, surpreende, exatamente. e também quando a pessoa vai fazer um check-up, o famoso check-up, né, Uhum. que eu acredito que não significa aquela esteira de vários, né, 50 tipos de exames, mas talvez assim, eu me sinto bem, não tô com nenhum sintoma, mas já tô, né, com 40 anos, quero, né, fazer uma análise, nunca tive nada. Então, é indicado, doutora, a partir de qual idade a gente realmente procurar um cardiologista, caso esse sintoma não aconteça? Assim, talvez a partir dos 40 o cardiologista tenha um papel mais, vamos dizer, primordial na saúde da pessoa, né? Porque acho que nós vamos entrar talvez em algum detalhamento maior na sequência. As doenças cardíacas elas são mais frequentes com a idade, né? Conforme a idade vai avançando, as manifestações cardiológicas e as doenças cardiológicas vão se manifestando mais também. Mas desde eh, da juventude, né? Quando termina a adolescência, começa o adulto jovem, é, pelo menos um screening de fatores de risco é necessário, né? Isso não necessariamente precisa ser com o cardiologista. Pode ser com a mulher, no caso da mulher que vai no ginecologista, o ginecologista faz esse trabalho, né? A gente costuma dizer que é o clínico da mulher, né? Sim, Faz um trabalho muito importante, muito, muito interessante nesse tipo de prevenção. E quando detecta alguma coisa, acaba encaminhando, às vezes, para o cardiologista, quando tem uma detecção de algum fator de risco, ou mesmo clínico geral, né? Não precisa ser necessariamente cardiologista, mas mesmo em idades mais jovens, um screening de fator de risco com exame laboratorial, exame clínico, medir a pressão arterial é importante, é né? A importante. partir dos 40, daí já começa mais uma necessidade de alguma investigação mais armada, como a gente diz, né? Com exames, com eletrocardiograma, com um check-up mais aprofundado, vamos dizer, para a detecção de doenças que passam a ser mais frequentes a partir dessa idade. Perfeito. Então, não precisa se desesperar, né? O clínico aí, a rotina, Sem a dúvida. saúde da mulher, saúde do homem, com o urologista, com o ginecologista, com o Também. clínico, né? Que acompanha a família. A gente também sempre tenta fazer esse resgate, né? Do médico da família, do médico clínico que te acompanha ao longo dos anos e consegue, né? Tranquilamente fazer uma análise, né? E acompanhar e ver se tem algo de É, diferente. eu lembro de pacientes que vinham muitas vezes assim, a pessoa quer se pôr a fazer uma atividade de alta intensidade, mas não vai fazer nenhum exame cardíaco também, né? Às vezes é bom fazer essa avaliação, porque é aí que a gente acaba vendo paciente ou jogador de futebol que tem morte súbita, por exemplo, tinha uma condição cardíaca na família e nunca investigou algo assim, né, durante a vida e nunca foi atrás também. Então, hoje a gente tem muito exercício, atividade física que a pessoa se propõe a fazer e vai passar da condição cardíaca da pessoa, né? E acaba não vendo que pode ser uma atividade de alto risco também. Então, nesse caso é importante, né? Quando vai fazer algo de intensidade, daí tá mudando, é algo que vai ser mais frequente, daí É. é bom avaliar. Uhum. Sim.
Bacana. Bem lembrado pelo Kleber, bem É, lembrado. os atletas, né, É, os atletas amadores e a gente não quer tragédia com ninguém, né, É. sim, não sim. dá. Bom, doutor Kleber, aqui tem uma pergunta das varizes, né? Perguntaram como tratá-las além da estética. O senhor já comentou bastante sobre as varizes. Vou até aprofundar na continuidade aqui da pergunta, se essa questão da circulação tem cura. Eu tenho varizes, tratei esteticamente ali a aparência, né? O visual das varizes, e essa circulação que fez com que eu ficasse com as varizes mais aparentes, isso tem como não acontecer mais? Tem cura? Tem cura, a gente tem que investigar se não tem algo maior, né, esse é o importante acho que da consulta também, né, tem muito paciente que entra em contato com a gente e fala: "Quanto custa para fazer a aplicação? Quanto que é?" Não é questão do valor, acho que é mais a questão de realmente a gente ver, encostar, palpar, ver se tá tudo certo, né, fazer o exame físico, o exame clínico, não acaba deixando de lado isso, né. Tem cura, é para tratar, precisa tratar. Não é algo urgente, né, claro, cirurgia de varizes não é algo de urgência, mas eu falo para o paciente, essa é uma doença que ao longo da vida ela só vai progredindo. Então deixar para tratar mais tarde, talvez seja muito tarde, né, talvez seja um momento em que a veia já está muito mais dilatada, que nem eu falei antes, né, às vezes a pessoa quer um resultado estético e aí já ultrapassou um limite que eu não consigo entregar, né. Ou fica muito difícil de entregar um resultado, mas assim, até tem colegas que falam assim: "É bom não negligenciar alguns sintomas que pareciam leves, que nem dores pontiformes na perna, na região onde tinham varizes, porque daí depois disso começa a se tornar algo pior", né. Então, são tratáveis, normalmente a grande parte dos casos são tratáveis, a gente só precisa investigar e oferecer o melhor tipo de tratamento. Existe ainda hoje, desde a cirurgia convencional, existe cirurgia por endolaser, existe tratamento com aplicações, mas cada caso tem que ser bem individualizado, né. Olha só, então já citou vários tipos de tratamento, né, Uhum. várias formas de tratar e, assim, a precocidade, a importância de ser o quanto antes melhor para melhores resultados, É, né. exato. Muito bom. Doutor Rubens, em relação ao colesterol, quais os cuidados para evitar as doenças do coração relacionadas ao colesterol? O colesterol é uma coisa interessante, assim, a gente até, de uma maneira diferente até do senso comum, a gente acha, e não sou só eu que acho, o colesterol ele é uma situação meio à parte, assim, né. Ele tem alguma correlação com hábitos ruins e tal, sedentarismo, peso e tal, mas ele não tem uma correlação eh tão tão, assim, certa, tão assertiva como outros fatores, como no caso a hipertensão, o diabetes, o triglicerídeo. O colesterol, às vezes, ele é uma coisa à parte, e que muitas vezes a gente no consultório vê um estranhamento do paciente que ele diz que ele faz tudo direitinho, ele come bonitinho, ele faz exercício, ele é magrinho e o colesterol é alto. Isso realmente é real. Assim, o colesterol é uma situação à parte. Ele tem um perfil metabólico próprio, né? Eu costumo dizer exatamente isso. É uma doença metabólica e nesses casos em que você percebe que não tem muito aonde melhorar em relação à atividade, em relação a a condições de que possa, minorar a questão metabólica no geral, não tem outra alternativa, daí a questão é o uso de medicamento, né. Existem doenças do colesterol que são familiares, realmente, geneticamente determinadas, em que o colesterol é muito alto e que está associada a uma obstrução vascular, seja coronária, seja cerebrovascular, seja periférica, muito precoce. Então, nesse caso, em outros também, mas em esses casos extremos não tem muito o que fazer, a questão é tratar medicamentosamente, como a gente já Entendi, comentou antes, com estatina, com outras drogas que hoje a gente tem. Então, o perfeito. colesterol, assim, é até interessante a gente deixar bem claro, assim, às vezes a pessoa vem se culpando, né, "Putz, eu faço tudo bonitinho, mas o meu colesterol tá alto". Não tem culpa nenhuma, né. Se não fizesse, talvez fosse até pior, né. Sim, Então a questão aí é uma questão de tirar essa culpa que às vezes o paciente vem trazendo, né, e dizer: "Não, isso aí é uma coisa que você não tem muito o que fazer, a não ser consultar o médico e, se for o caso e parece que é, usar o remédio para que isso possa ser controlado e prevenir a consequência futura". perfeito. E quais seriam hoje os valores ideais de colesterol aceitos?
Existe a depender do risco cardiovascular de cada pessoa, não é um valor inicial, assim, igual para todo mundo. Idade também? Idade acaba entrando na questão do risco cardiovascular. Existem, como a gente já tinha comentado, o risco cardiovascular ele aumenta com a idade, né. Indivíduos jovens, mesmo que tenham outros fatores de risco presentes, mas que pela idade tem na idade um fator protetor, eles podem ter um risco cardiovascular menor do que as do que pessoas que têm até um controle de fator de risco melhor, mas com uma idade mais avançada. Então existem tabelas que a gente utiliza na prática para determinar o risco cardiovascular. Risco baixo, risco moderado, risco alto e risco muito alto. A depender aonde você enquadra cada uma das pessoas, o nível de colesterol ele deve ser maior ou menor a depender de em qual risco essa pessoa se enquadra. Então tem que avaliar mesmo, né? Cada Exatamente. indivíduo, reunir todos os fatores, colocar numa Pressão curva. arterial, glicemia, idade, então o próprio nível de colesterol também, então, para cada um é um trabalho individualizado para que você possa ter essa resposta. Qual o nível de colesterol ideal para essa pessoa? E a gente sempre fala em LDL colesterol, que é a chamada colesterol ruim, né, para simplificar ali, né, o subtipo de colesterol mais heterogênico, que mais provoca a placa de gordura. Então, às vezes também, comumente, a pessoa chega lá com colesterol de 230, um total de 230, mas o HDL, que é o bom, é muito alto. Então ele acaba abatendo, né, abatendo uma parte desse colesterol de 230, que teoricamente seria um pouco acima, para obter um nível de colesterol LDL, que é o ruim, bom, ok, dentro de uma condição boa para aquela pessoa. Então, na verdade, o colesterol, quando a gente fala em nível de colesterol hoje, a gente fala em colesterol LDL. A gente tem que fazer um cálculo, a gente tem que fazer uma subdosagem do colesterol para saber qual é o colesterol LDL, o colesterol ruim, aquele que realmente está associado à presença de placas de gordura, e a meta de colesterol é baseada no LDL colesterol. Perfeito. Doutora, em relação até aos exames de sangue, assim, então a gente, né, já de praxe, assim, o triglicerídeos, hemograma, glicemia, colesterol total, perfil lipídico É, engloba todos isso. esses. Tá se falando muito agora, eu não sei se agora, mas na lipoproteína A, Uhum, né. Então, uhum. ele realmente é um exame que está sendo pedido para medir risco cardiovascular, é para todo mundo? Devo solicitar, de repente alguém tem o seu cardiologista, peça ao seu clínico, o que a gente pode falar sobre esse exame? A lipoproteína A é um exame que está realmente, entrando no rol de exames mais Recomendados? recomendados recentemente, e ela é um fator de risco adicional, assim, e é um fator de risco que até agora a gente não tem o que fazer a esse respeito, a gente não tem nenhuma intervenção que faça com que a lipoproteína A seja melhorada, entre aspas, naqueles pacientes que a têm, elevada, vamos dizer assim, que estando normal, tranquilo. Agora, quando ela é elevada, ela é um fator a mais que agrega risco ao indivíduo, né? Você pode melhorar o colesterol, as drogas que a gente tem fazem com que o colesterol LDL baixe, mas se ainda assim você tem uma lipoproteína A elevada, você vai ter um risco maior do que uma mesma pessoa com aquele mesmo nível de LDL colesterol que tem uma lipoproteína A normal. E como a gente hoje não tem o que fazer a esse respeito, ela é apenas um marcador. Então você faz uma vez, e como a gente acha que até onde a gente entende, ela não modifica, você precisa fazer só uma vez. E Uhum. saber que se você tem uma lipoproteína A elevada, você tem um risco cardiovascular mais aumentado e você vai eh, tratar ou vai intervir Acompanhar em mais, né? outros fatores de risco que você tem o que fazer, vamos dizer assim, de uma maneira mais agressiva, de uma maneira Perfeito. eh, mais assertiva, né? Vamos ser Sim. mais rigoroso no tratamento dos outros fatores de risco, que são aqueles que a gente pode intervir. Na Uhum. lipoproteína A, por enquanto, a gente não tem o que intervir. Entendi. E o famoso, ou as pessoas falam muito agora: "Ai, meu cortisol tá alto, tô estressada". Então também é um exame que comumente é pedido, devo me preocupar? Que relação que ele tem com a saúde cardiológica, né? Na minha opinião, assim, o cortisol ele é um exame extremamente volátil, assim, você
tem muita coisa que pode fazer com que o cortisol Aumente. modifique, aumente. Uhum. Ah, acordou meio, vamos Uhum. dizer, vamos falar em tom de brincadeira, acordou meio, né, de uma maneira ruim, o cortisol subiu. Tá com uma gripe, o cortisol sobe. Então, assim, o cortisol ele é muito volátil, assim, ele tem variações muito grandes, assim. Uma dosagem de cortisol isolada, na nosso ver, ele tem pouca validade. Se você tiver uma suspeita de alguma alteração adrenal que possa alterar o cortisol, e daí já é um campo mais do endocrinologista, existem Hum, maneiras específicas de dosar o cortisol com alguns preparos, para que isso possa ter uma validade maior. Mas assim, uma dosagem isolada de cortisol parece que não tem muito, não se correlaciona muito com muita coisa. sim. Então não adianta jogar no Google e achar: "Vou infartar amanhã, porque meu cortisol tá alto, estou estressado, vou infartar". Não, é É, um achado, né, não é só um exame, um achado, mas não diz sozinho ele não vai n- dizer nada ali, né. não, exatamente. Ele não está no rol ali de um fator de risco relevante na nossa prática. Legal. O Eh, estresse sim, desculpe, sim, por favor, porque às vezes o cortisol complemente. ele acaba sendo, como se fosse um sinônimo de estresse, né. Até pode ter uma certa correlação, mas não é exatamente a mesma coisa. O cortisol pode alterar por uma série de outras coisas, como eu disse. O estresse sim, o estresse ele pode ser um fator de risco importante, né, ou Tá, relevante. O tá. cortisol, extrapolar isso para o cortisol, daí eu já acho que é um pouco além. Perfeito. Até porque a gente vê, né, que tem recomendações quando quer medir o cortisol, você tem que, como o doutor falou, como ele é, né, tem vários fatores que podem atrapalhar, camuflar, subestimar, superestimar o Isso. resultado. Então, para quando ele ser medido, tem que ser medido com aqueles cuidados, né, recomendados para que É. você não faça um Sem resultado dúvida. Tem errado. todo um protocolo, É, assim, que protocolo, bem que isso. que que f tem que ser levado e cuidado e seguido para que aquela dosagem possa ser de Sim. realmente relevância clínica. Ideal que não faça nem na luz do dia, ou tem que ser muito no início da manhã, tem toda É, tem uma essa série de coisas, de até protocolo. o É, ritmo circadiano do é, co do é, cortisol, ele é uma coisa presente, então, se você dosar de noite é uma coisa, se dosar de dia de manhã é outra, então tem uma série de cuidados aí, que eu até não prefiro até não entrar muito, porque isso aí é coisa mais pro endocrinologista mesmo, é mais específico da área deles. Eu perfeito. sempre falo para o paciente ter muito cuidado, assim, com os tipos de exame, quem pediu, quem vai reavaliar, né? Às vezes o paciente conseguiu um pedido de exame para ele, vai lá dosar cortisol, ferritina, aí tá alterado, PCR, e vem preocupado. Então, a consulta não é só o exame, né? A gente tem que ver tudo. Então, às vezes o paciente cai num charlatanismo em cima de um exame alterado, gasta um dinheiro desnecessário e nem precisava, né? Sim, E hoje está sendo cada vez mais recorrente, então a consulta tem que englobar tudo isso, né? perfeito. A clínica é soberana, o profissional adequado. Então, na dúvida, não consulte o Google, o senhor Google não é o profissional especialista, a gente tem que procurar o especialista, a gente tem que reforçar isso o tempo inteiro, porque vem os fantasmas, né? Vem os modismos, Uhum. vem a informação errada, e aí o paciente acaba ficando preocupado, fica tenso, ou se automedica, o que é o muito pior. Eu particularmente acho até legal o paciente pesquisar, Aham. estudar a doença, mas não se automedicar, não ir atrás sozinho. A gente acho bacana de discutir isso com o paciente, é interessante, mas não é só o Google, né? Não é só ali, não resolve tudo, Não né? resolve, né? Perfeito. Bom, a gente tem agora um quadro aqui que é os nossos mitos ou verdades, né, em relação aos assuntos todos que a gente tratou aqui. Então, vou trazer para vocês. Dr. Rubens aqui, doença cardiovascular só acontece em pessoas idosas? Mito ou verdade? Não acontece só em pessoas idosas, né, é mito, mas, vírgula, é mais frequente em pessoas de mais idade, como eu já tinha comentado antes. Existem situações que podem acontecer em qualquer idade, mas estatisticamente, populacionalmente, epidemiologicamente, é mais frequente em pessoas de mais idade, sim. Ao longo da vida, né, as doenças crônicas vão Sim, avançando, é um acúmulo de hábitos exatamente, e é natural, né? exatamente, é bem isso aí. Doutor Kleber, é mito ou verdade que cruzar as pernas com frequência causa varizes?
Não, isso é um mito. Talvez a pessoa sinta um pouco de dor, quem já tem uma predisposição à insuficiência venosa, ela fica com a perna cruzada e sente um pouquinho de dor, mas nem a gente consegue ficar muito tempo com a perna cruzada, né, e a pessoa acha que talvez ela prende a circulação, algo assim, mas isso é um mito, né. Até puxando o que está sendo falado, é que igual do salto, né, claro que um salto muito alto por muito tempo vai causar um pouco mais de acometimento, mas, não te impede de usar um salto, né, e vai depender de outras questões ali. Com certeza, ter varizes não vai ser o cruzar as pernas, né, vão ter Exato. bem muito outros fatores, Pode cruzar a perna. né, para que tenha varizes, né, então um mito mesmo. Eh, mito ou verdade para o doutor Rubens que praticar atividade física exclui o acompanhamento cardiológico? Não, muito pelo contrário, né. Prati eh, Praticar atividade física, principalmente quando ela é de intensidade grande, na verdade, é mandatório ter um acompanhamento cardiovascular. É mandatório, é fazer o acompanhamento, ter exames de uma maneira até um pouco mais intensiva, para que você possa fazer uma atividade física de uma maneira segura. E aí neste caso, que é um atleta ou realmente um praticante contínuo de atividade física de média e alta intensidade, o que que engloba daí? Além da consulta, ele vai fazer quais exames diferentes? Provavelmente, assim, o eletrocardiograma, que é básico ali na consulta, é quase que a extensão da consulta do cardiologista. O teste ergométrico, que você vai simular realmente de uma maneira controlada e acompanhada a atividade física, eh, o aumento da frequência cardíaca que a atividade física induz e ver qual é a resposta do coração nesse caso. E, às vezes, a depender do grau de intensidade do exercício, um ecocardiograma, né? Que vai ver a estrutura cardíaca de uma maneira bem detalhada e vai saber, e vai juntamente com a parte funcional, que é o teste ergométrico que avalia, vai dar uma condição de segurança boa para a gente continuar dizendo, ó, pode continuar fazendo ou não, tem alguma coisa que está diferente ali que a gente precisa ver melhor. Então, assim, de screening, de básico, seria um De 2 a eletro, 3. teste de esforço e muitas vezes o ecocardiograma. Perfeito, muito bom. Então, gente, tem que sim procurar o cardiologista quando está fazendo exercício físico de rotina. Doutor Kleber, meias de compressão só devem ser usadas por quem tem varizes? Meias de compressão, isso, mito ou verdade? Não, assim, não é um mito, não é uma verdade. Na verdade, hoje a gente, prescreve meia elástica. Meia elástica, sim, deve ser prescrita pelo médico, tá? Você não vá num lugar, compre uma meia e comece a usar. Esse acho que é o Importante, importante. importante. Porque hoje tem meias diversas em qualquer meias de compressão em lugares, a pessoa vai lá e usa. Por exemplo, alguns pacientes arteriais avançados não podem usar meia elástica, né? Então, existem certos níveis ali que a gente pode ainda liberar, mas, enfim, a meia elástica ela é de prescrição médica, tá? Mas assim, tem muitos pacientes que hoje não têm varizes, mas têm um pouquinho de edema na perna e muitas vezes trabalho o dia inteiro de pé, trabalho o dia inteiro sentado, é uma rotina que faz com que o retorno venoso fique um pouquinho comprometido e tem uma prescrição, tem uma indicação de meia elástica, né? E toda meia não é igual, ela tem tamanho diferente, tem um tecido diferente, compressões diferentes. Hoje a gente tem uma gama de meias, assim, que consegue trazer um bom resultado, né. Então, depende do paciente, depende, do tipo da doença também, e muitas vezes eu prescrevo meia para pessoas que realmente têm sintomas leves, não têm apresentação de varizes, mas têm, por exemplo, inchaço, e tem um excelente benefício. Eu gosto de falar na consulta, assim, que o fato de usar meia elástica, você empurra lá para o fim da vida uma doença, né, mais grave. E e também, assim, vamos pensar se você usa medicação, colocar lá medicação via oral ou cremes que a gente usa para as pernas e a meia elástica. Eu costumo colocar os 2 em prescrição, só que o quanto muitas vezes você gasta com medicações, você pode ter uma meia elástica e usar ela por 4 a 6 meses, não que uma exclua a outra, tá, mas, a meia ela é, de certa forma, fundamental para quem tem doença venosa, né. Perfeito. Complementando, por exemplo, se a pessoa for pegar um voo, né, de, sei lá, 12 horas, 10 horas, eh,
e ela não tem, assim, um problema, né, de circulação detectado, mas ela quer proativamente usar uma meia para evitar, vai chegar inchada e tal. Uhum. Também nesse caso não seria recomendado a pessoa ir lá e comprar uma meia, ela deveria ou isso tem alguma que é mais, Eu acho que as eh meias que se vendem hoje, né, pelo menos em lugares aí que a gente consegue comprar sem prescrição, aham, elas são de baixa, não chega quase que uma média intensidade, né. De certa de compressão, forma, de assim, compressão elástica médica entendi. mesmo, a gente aí já consegue ultrapassar um pouquinho mais, ir para média, alta compressão. Mas quem que vai dizer hoje, né, muitas vezes que já pegou um voo um pouco mais longo, que foi tirar o sapato no começo do voo e colocar de volta e sentiu que o sapato não estava entrando no pé. Eu costumo falar isso para os pacientes, se possível, né, levantar no voo, caminhar, fazer exercício de panturrilha, movimentar. De certa forma, existe esse fator pró-trombótico, né, de causar por ficar muito tempo sentado mesmo, tá? Mas eu não recomendaria ir em qualquer loja e usar uma meia qualquer ali de compressão. É bacana a gente avaliar, ver se o paciente pode usar, qual é a meia indicada, Sim. mas traz um excelente benefício usar uma meia numa viagem prolongada. E viagem prolongada não só de avião, né? Carro, É, ônibus sim, também. sim, Então, é. até no ônibus eu falo: olha, levante. Quando você for para a parada, caminhe, não saia do ônibus e vá lá e vai sentar no restaurante e comer alguma coisa, vai ficar meia hora parado, sentado. Levanta, caminha um pouco, seus 15 minutos ali, porque você tem que circular um pouquinho, né? Acho que isso é uma dica bem importante mesmo para o pessoal que viaja, assim, né, acima de algumas horas, levanta, caminha. Uhum, Eu lembro meu pai falava assim para mim, né, quando precisava mais horas, assim, para levantar realmente para a circulação, né, exato. poder fazer o trabalho dela, E não é à né. toa que o ônibus para a cada 2, 3 horas para fazer uma parada, é justamente por Olha isso, é só. para a pessoa realmente levantar e caminhar, né, é para movimentar mesmo. Bacana. Eu queria perguntar para vocês, acho que vocês devem ter várias, eu sempre gosto de perguntar, de trazer isso aqui no nosso podcast, perguntar entre as inúmeras histórias de sucesso dentro do consultório de cada um de vocês, uma que vocês queiram trazer aqui de um paciente, um caso especial, um caso que vocês lembram, traz uma satisfação diferente, ou um caso muito desafiador que teve sucesso. Então, se pudessem compartilhar aqui um caso que vocês queiram, seria acho que, né, de um paciente às vezes está em casa, se conecta com isso, ou às vezes está, eh, desacreditado, acha que não tem mais o que fazer, não tem mais ânimo, então queria convidar vocês para trazer um pouco desse relato aí de consultório. Lembra de alguma, doutor? Olha, especificamente assim, não sei se eu lembro, mas eu acho que a satisfação da gente, como médico, assim, é quando você consegue a confiança da pessoa, né? E que você, assim, é aquela pessoa que às vezes chega muito cheia de anticorpos, cheia de medos e tudo mais, e você vai conversando e você vai fazendo as coisas assim, e a gente percebe que a pessoa compra a tua ideia e segue um tratamento que às vezes é simples, mas que para ela pode fazer muita diferença, assim. Então eu acho que, pra nós, assim, pelo menos para mim, esses casos, assim, que cotidianos em que você percebe em que você conseguiu mudar, uma maneira de ver a coisa, de uma atitude de um paciente, eu acho que para mim isso é o mais gratificante. Mais do que ter um caso A, B ou C específico, assim. Eu acho que, para nós que para mim, que sou clínico, né, eu acho que isso é muito satisfatório. Imagino, porque assim, trazer essa qualidade de vida ou trazer um benefício, né, cuidar o paciente e se sentir assim, tô melhor disso, voltar ao médico e ver que ele evoluiu, ou que ele não sente mais aquele sintoma. Acho que o alívio que você dá ali, né, que vocês dão no dia a dia, acho que realmente é uma satisfação muito grande, Isso, assim, então exato, faz toda a diferença, né? sem dúvida. Saber que você pode mudar o dia a dia de alguém, né, e proteger e evitar que isso fique, né, assim, complique para essa pessoa, né, Sim. para esse ser humano. E a partir do momento que a pessoa adere ao tratamento, que você consegue fazer com que isso aconteça, você acaba realmente promovendo saúde. E é isso que a gente acho que esse é o objetivo maior da medicina. Maravilhoso. Doutor Kleber, quer compartilhar conosco? Eu não teria como falar melhor do que o Rubens aqui, acho que é, né, assim, é fundamental
E eu vejo também, eu tenho pacientes, como eu tenho ainda pacientes arteriais, né? Infelizmente a gente tem que chegar muitas horas num quadro muito crítico para tentar salvar um membro, por exemplo, Nossa, e quando a gente consegue, né, muitas vezes a gente não consegue, mas quando a gente consegue ver a gratidão do paciente de que, por exemplo, fumava, tinha uma vida desregrada, um diabetes controlado, e a gente conseguiu preservar o membro, e a pessoa fala: Nossa, muito obrigado por conseguir alcançar isso. Na vascular, o interessante é que a gente tem, né, que como eu disse, tem um leque de coisas para se tratar. Por exemplo, tem muito paciente que agradece por conseguir usar uma saia, um shorts, que tinha um monte de varizes ou tinha um pouco de uma retenção ali, até psicológica de usar, né, de mostrar as pernas, assim. Então isso é gratificante também, né, de conseguir entregar um resultado estético. Mas eu confesso que eu ainda me comovo muito de ver um paciente que tem essa ou de salvar a vida, né, ou de a gente conseguir trazer ele por uma qualidade de vida melhor, né. É muito bacana, porque eu até falo muito disso. Hoje o cigarro é uma das doenças péssimas, assim, né, doenças não, né, é um hábito muito muito ruim, e a gente conseguir com que o paciente pare, por exemplo, com o cigarro é muito difícil. E, por exemplo, na cirurgia vascular, o que causa, né, muitas das obstruções é realmente o tabagismo. E não adianta muitas vezes você falar pare de fumar, né? Então precisa chegar num tempo muito crítico, você conseguir tratar e falar, ó, acho que a partir de agora você vai parar, né? muito bom. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. A gente vai se aproximando do final e antes realmente de terminar, por último, quero pedir mais um recado de vocês para a gente fechar o episódio. Nas 2 áreas, né, qual seria a dica de ouro que vocês dariam para o paciente cardíaco, para o paciente vascular aí, em relação ao tratamento ou ao que ele pode fazer? É, vamos voltar para aquela situação que a gente já comentou antes. Eu acho que a cardiologia ela tem a sua complexidade, mas em termos de dica, em termos de conselho, voltamos para aquilo que nós já tínhamos conversado. Procure ter bons hábitos, né? Porque isso vai fazer com que a grande maioria dos problemas eles sejam evitados, né? E se aconteceu de em algum momento ter algum problema, também tenha bons hábitos depois disso e seja aderente, confie na pessoa que está cuidando de você, né, para que, assim, o médico saiba que o médico tem um plano, né, e a gente sempre quer fazer o melhor. Então, assim, ter a confiança, né, mesmo que já tenha tido algum problema e ser aderente e ter bons hábitos é o melhor que eu posso falar, né. Perfeito. Porque a tecnologia está aí, as medicamentos estão aí, mas se não houver, como a gente estava falando agora há pouco, se não houver confiança, se não houver aderência, se não houver uma ajuda do próprio paciente, a gente acaba sendo muito pouco, acaba sendo muito a nossa condição de ajudar acaba sendo muito menor. Perfeito. A bola tá com ele, né, vocês vão Sim, ensinar o caminho, né, mas ele tem que caminhar nesse caminho, né, tem que exatamente. realmente Essa 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 é a essa é a dica, né, acho que é isso, perfeito. mais do que isso, não tem, esse é o melhor. É a melhor recomendação. Isso. Doutor Kleber, algo a mais? Eu acho que eu diria assim, o nosso corpo não foi feito para ficar parado, né? E também não foi feito para ficar, vamos dizer assim, parado, até muitas vezes ficar em pé muito tempo, né? Ficar muito tempo deitado, sentado, parado. Eh, Lembrando até, né, das doenças ateroscleróticas ali da gente falando, se um vaso pequeno, se uma artéria pequena já tem placas, né? Então tem placas em outras artérias também, provavelmente. Então, eh, acho que sempre observar se começam com sinais, sintomas ou algo que incomodou, algo que está incomodando, não deixar para muito tempo para investigar. Mas realmente nesse sentido, o nosso corpo não foi feito para ficar parado, é para estar em movimento, é para estar sempre fazendo atividade física, tendo uma boa qualidade de vida, né? Se tem hábitos ruins, tentar voltar a uma boa qualidade de vida para a gente conseguir entregar um bom resultado. Perfeito.
Muito bom. Bom, eu agradeço muito a participação, a presença, dividir o conhecimento com o nosso público, com a nossa comunidade. Eu sei que a agenda médica é super apertada, né? Então, vocês dedicarem tempo realmente a participar conosco, fica o convite para os próximos também. Então, muito obrigada em nome do Eco, realmente, né, por vocês estarem aqui e dividir com a gente esse episódio. Eu que agradeço, Thalita. Foi uma experiência muito enriquecedora para mim mesmo. Sim, eu Kleber, agradeço tenho também. muito a aprender também Sim, e a gente só tem a agradecer. Que bom. muito obrigado. Obrigada a vocês novamente. Lembrando que nós temos os dois especialistas e toda uma equipe lá no Eco para atender na saúde cardiovascular. A fazer também, além das consultas, a gente tem toda a gama de exames lá para poder dar o diagnóstico completo para você. Bom, se você gostou desse episódio, a gente pede que você compartilhe com as pessoas que também podem se beneficiar com esse conteúdo. Se você tiver alguma dúvida, manda para nós, quem sabe ela pode ser tema do próximo episódio aqui também. A gente agradece muito a sua companhia, a sua audiência. Siga o Eco nas redes sociais, fiquem bem e até o próximo episódio. Muito obrigada!